Por quê? A Amazônia chove até 6.000 milímetros ano. A chamada evapotranspiração, que é a evaporação das fontes de água, a transpiração dos seres vivos, cria na Amazônia os chamados rios voadores. Para a gente entender, você tem aqui a Amazônia, né? E há uma zona de convergência desse ar que passa assim, ó. Ele vem para cá. Então ele sai da Amazônia, vai em direção à Cordilheira dos Andes, aqui no extremo oeste da América do Sul, se resfria e volta para o território, chegando ao centro-oeste e ao sudeste do país. Sem essa corrente, tudo bem, falta água para o centro-oeste e para o sudeste. Beleza? Se a velocidade de desmatamento continuar tal qual, até 2040, 40% da Amazônia será uma savana. O que é uma savana? É o cerrado brasileiro. Vegetação arbustiva, arbórea, casca grossa, raiz profunda, espaçada, né? E etc. e tal. Isso vai diminuir dramaticamente, né, a evapotranspiração, que terá impacto severo sobre a agricultura do centro-oeste e água para o sudeste. No sudeste, lembrando, a área mais populacionalmente densa do nosso país. Perfeito? A questão, então, diz: a disputa internacional pelo controle da biodiversidade da porção brasileira levou o Brasil a instituir projetos baseados em proteção e tecnologia moderna. Verdadeiro. Nós temos hoje, né, um satélite dedicado do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o Brasil constituiu o projeto CIPAM, da qual o órgão mais importante é o CIVAM. Vamos entender. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil constituiu o CIPAM, que é o Sistema de Proteção da Amazônia. Esse sistema, ele goza do radar, né, fixo e móvel. Ele conta com 2 bases aéreas, a de Porto Velho, em Rondônia, e a de Belém, né, no Pará. Ele conta com efetivo da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, das Forças Armadas Brasileiras, da FUNAI, da FUNASA e também de órgãos ambientais como o IBAMA e o Instituto Chico Mendes, né, de Conservação Ambiental. E dentro do CIPAM, eu tenho um sistema de vigilância permanente da Amazônia brasileira, tudo bem? Tanto do controle do tráfego aéreo, sobre o satélite, radar fixo, radar móvel, e eu tenho as bases militares, né, atuando em Rondônia e também em Belém. São 2 bases aéreas de interceptação. Isso porque o tráfico no passado era realizado basicamente por aviões de pequenos porte que entravam no território brasileiro, desovava a pasta base e voava de volta para a Bolívia, para a Colômbia, para o Peru, né, para a Venezuela e por aí vai. Hoje, isso é mais difícil, mas é uma extensão territorial tão grande que o tráfico ainda é intenso, né? A Marinha do Brasil tem bases lá, a Polícia Federal também, mas não tem homem suficiente, né? Vamos lembrar, só na Polícia Federal hoje a gente tem 18.000 homens, 9.000 em atividade administrativa. Então eu tenho 9.000 policiais para o território brasileiro com 17.000 de extensão territorial. Não vai funcionar nunca essa porra, né? Nunca, né? Não vai. Tudo bem? Então, voltando para cá. A disputa internacional pelo controle da biodiversidade da porção brasileira do território amazônico levou o Brasil a instituir projetos de proteção da região baseado em tecnologia moderna, verdadeiro, radar fixo, radar móvel, satélite, né? A questão não é o monitoramento, né? De novo, né? A questão é como é que se aplica a porra da lei, né? A questão não é mais monitoramento. Já foi no passado, hoje não é mais. Questão de número 12, vamos para ela. A questão 12 pergunta assim para a gente. O atual território brasileiro é resultado de um longo processo de construção ou reconstrução. Nesse processo, alguns fatos históricos foram fundamentais para a ocupação dos colonizadores da porção atual do território, situado a oeste do meridiano de Tordesilhas. Então vamos lá. Lembrando aqui, posso apagar? Rosa dos Ventos vai nos ajudar o tempo inteiro na hora da prova, tá? Então, o que eu tenho? Território brasileiro, antigo Tratado de Tordesilhas. Lembrando que o Tratado de Tordesilhas, né, determina que as terras a leste
pertenceriam a Portugal e as terras a oeste a Espanha. Professor, por que Espanha e Portugal, que são os dois países líderes do capitalismo comercial, século XVI ao século XVIII, as duas nações cristã e católica, e até então se acreditava que o Papa era o representante imediato, né, de Deus na Terra, e aquilo que ele determinava era a lei. O ponto fundamental, então, as terras a leste de Portugal, reinado católico, terras a oeste a descobrir, né, da Espanha, a 350 léguas da ilha de Cabo Verde. Perfeito? Então, o que vai acontecer? A área do território brasileiro era isso aqui. O Brasil sempre cagou para essa porra, né? E sempre expandiu o território em relação ao oeste. Então, vamos lá. O território brasileiro é resultado de um longo processo de construção. Nesse processo, alguns fatos históricos foram fundamentais para a ocupação pelos colonizadores da porção atual do território, localizada a oeste do Tratado de Tordesilhas. Portanto, toda essa área aqui, que pertencia teoricamente à Espanha. Dentre esses fatos, se destacaram as entradas e bandeiras. A entrada e bandeira era para quê? Primeiro, apresamento de indígenas. O objetivo era fazer indígena escravo para trabalhar nas minas, né, de ouro, prata, pedras preciosas e no engenho de cana-de-açúcar. Não funcionou. Os indígenas eram altamente refratários a se escravizarem. E a segunda era para tentar achar ouro, prata e pedras preciosas. Dentre essas entradas e bandeiras, a do Bartolomeu Bueno da Silva, né, na região de Goiás e Mato Grosso, o Anhanguera, tudo bem, descobriu ouro, né, nas terras goianas e do Mato Grosso, que iniciou a exploração daquele território. E nós tivemos a descoberta de ouro, prata e pedras preciosas nas chamadas Minas Gerais do Império, atual estado de Minas Gerais, né? Mariana, Ouro Preto, Ouro Branco, né? Tiradentes, Congonhas, toda aquela área ali, foi uma área intensa de processo de entrada e bandeira, como na área de São Paulo e no centro-oeste brasileiro. Alternativa, portanto, claramente verdadeira. Questão 13. A questão 13, eu confesso que é um assunto que eu acho que tem menos probabilidade de cair na prova, mas tu sabe que banca é o inferno, né? Ninguém sabe o que passa pela cabeça daqueles capeta, né? Eu já disse para vocês também que eu sou economista, e lá em 2008, 2009, sei lá, teve a prova da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, né? Que é o órgão supervisor do mercado de capitais. Porra, a gente em economia acreditava o tempo inteiro que ia cair a crise econômica mundial de 2007, 2008 nos Estados Unidos, que foi a crise do mercado subprime. Trabalhamos intensamente com os alunos, entendendo cada um dos pontos. Não caiu uma questão, não caiu nenhuma, zero questão. Né? Foda, né? Então, quando as pessoas falam aula da premonição, eu fico até, é mãe de Ná, né? O cara fazer premonição para saber o que vai caber na prova é mãe de Ná. Então, vamos lá. Questão 13. Então, eu acho que esse assunto tem menos chance de cair, mas, na dúvida, vamos trabalhar. O território brasileiro possui vários tipos de floresta e de vegetação arbustiva e herbácea. São exemplos de formação arbustiva, o cerrado e a caatinga. Então, olha para cá. A área do cerrado, ela está presente, né, em quase todo o Brasil central. Ela está presente em outras áreas também, mas no Brasil central, lá no meio do país, é o bioma mais atuante. O cerrado é um tipo de bioma muito adaptado a um clima tropical continental. O clima aqui é basicamente tropical continental. E no tropical continental, nós estudamos hoje, o verão é chuvoso, o inverno é seco. A vegetação tem que se adaptar. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma vegetação basicamente arbustiva. Lembrando que a arbustiva ela vai até 2 metros de altura, na média. Em algumas áreas mais úmidas, ela é arbórea, ou seja, forma árvore. Tudo bem? Nas áreas mais úmidas, ela também é chamada de cerradão. Tudo bem? Por um outro lado, é uma vegetação espaçada. Por que ela é espaçada, professor? Porque se ela competir pelo mesmo nicho de água no solo com a outra, ela morre. Porque tem um período do ano que é seco, que é o período do inverno. Então, ela é espaçada, a casca é grossa, aqui tem 2 justificativas. Ela perde menos água, tudo bem, com a casca grossa, e ela é mais resistente à queimada natural. Então, no cerrado, às vezes você taca fogo, parece que a árvore morreu, na primeira chuva ela está lá de volta, porque o que queimou foi a casca externa e não o cerne. Casca grossa, raiz profunda, para estourar o subsolo à procura de água, é uma vegetação retorcida,
e aqui há uma discussão de alguns biólogos que dizem que o fato dela ser retorcida é para diminuir a área de exposição à radiação solar. Tudo bem? Então eu tenho arbustiva, arbórea, espaçada, casca grossa, raiz profunda, retorcida. É o cerrado. Mas aí eu tenho uma vegetação chamada de caatinga, que na língua tupi-guarani significa mata branca. Na verdade, a mata não é branca, ela é acinzentada. Aonde é que ela tem presença no Brasil? Na área do semiárido. A área do semiárido é aonde, professor? A área do sertão do Nordeste. Tudo bem? Onde você vai encontrar, inclusive, o polígono das secas, né? A área em que chove lá, na média, 600 milímetros por ano. 4 vezes menos do que no Rio de Janeiro, 10 vezes menos que a Amazônia. Então, o clima é seco, a vegetação se adapta. Tudo bem? A vegetação é basicamente formada por xerófitas. Vegetação muito adaptada a um clima seco. Exemplo de xerófita, as cactáceas. Os cactos, o xique-xique é um exemplo clássico. Tudo bem? A vegetação aqui também é basicamente arbustiva. Também vai ser casca grossa. Também vai ser raiz profunda. Por que o nordestino gosta de comer mandioca? A mandioca é um tubérculo, o que tu está comendo é a raiz, né? Para quem nunca viu um pé de mandioca é assim, né? E o que você come é a raiz. A raiz é grossa, o caule é muito fininho, meia dúzia de folhinha em cima, para evitar perder água, tudo bem? Então, por isso que é a base de alimentação. Por que o nordestino gosta, né, de carne de bode, de cabra? Porque é um animal rústico, come qualquer porra, né, tampinha de Coca-Cola, né, qualquer merda, maço de cigarro, está comendo, consome muito pouca água, fornece um leite com alto teor de gordura, a carne é muito apreciada e o couro serve para fazer selaria, embornal, corda, então o sertanejo gosta muito disso. Perfeito? Então, ambas as vegetações são do tipo arbustiva e herbácea. Herbácea é aquela que tem mais ou menos 30, 50 centímetros de altura, tudo bem, uma vegetação relativamente homogênea, formando cerrado e caatinga, alternativa verdadeira. Legal? Questão 15 usa mapa, né? Ah, é 14? Desculpa, pessoal, perdão. 14, desculpa lá. A respeito da formação e da configuração atual do território brasileiro, julgue o próximo item. A regência do território brasileiro, no contexto de desenvolvimento da indústria de base, foi marcada também pela exigência de multinacionais. Então, ele está falando aqui do processo de internacionalização da economia brasileira. Posso apagar? Claro, querido. Retorcida. A letra é uma merda, né? Desculpa. Né? Realmente é uma merda. Né? Não há argumento, né? É uma merda mesmo, a gente tem que assumir. Né? Tudo bacana? Posso? Vamos lá. Eu tenho um amigo meu que na época de UFRJ fazia medicina, né? E aí ele fala assim, não, pô, minha letra é uma merda porque eu tenho que escrever muito rápido. Eu falei, vai tomar essa bunda, rapaz. Todo mundo tem que escrever rápido na faculdade. Porra, né? Mas a bunda. Né? Tu escreve mal, que é para os teus clientes não entenderem, dá um statuszinho pro médico, que é o foda, né? Tanto que hoje, né, o Conselho Federal de Medicina pede que a galera faça a coisa por meio eletrônico, né? Por computador, né? Porque ninguém entende essa porra, né? Nem o farmacêutico, né? O farmacêutico finge que entende, né? Então, vamos lá. 14. A questão 14 diz assim, a regência do território brasileiro no contexto de desenvolvimento da indústria de base. Puta merda, Alex. Como é que a gente divide a indústria? Tudo bem? A indústria pode ser dividida de várias formas. Uma primeira forma é o que nós chamamos de indústria de base, que inclui a metalurgia pesada, a siderurgia, a cimentícia, a petroquímica. Isso aqui também é chamado de indústria pesada, tudo bem? A outra forma é o que nós chamamos de indústria de bens de consumo. E aqui eu posso ter a não durável, a durável e a semidurável. Isso aqui também é chamado de indústria leve. Então, vamos só explicar isso aqui rapidinho, galera, que isso aqui é importante. A indústria de base, como o próprio nome o afirma, é ela que garante a base do setor industrial, porque ela produz os insumos, ou seja, a matéria-prima,
que será utilizada por todos os outros segmentos industriais, tudo bem? Então, quando eu pego a siderurgia, como a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, tudo bem? Ou ainda a metalurgia pesada, tudo bem? Que produz, por exemplo, navios, embarcações, né? Estações de petróleo offshore, por aí vai, isso é metalurgia pesada. A cimentícia, clara, e a petroquímica, né? Extração de petróleo e beneficiamento. Lembrando, né? Petróleo é base de plástico, polietileno, polipropileno, nylon, pigmentos, gasolina, querosene de aviação, óleo diesel, óleo lubrificante, né? E tudo mais que você possa imaginar. Por um outro lado, essa indústria também é chamada de pesada, tudo bem? A indústria de bens de consumo se divide em 3 tipos. O que é o bem durável? Vamos começar por ele. É o bem que não se extingue após a sua utilização. Exemplo, seu carro, seu micro-ondas, sua geladeira, seu relógio. É um bem durável. Dura anos. Tudo bem? O que é um bem semidurável? É aquele que não tem uma durabilidade muito longa no tempo, mas ele não se extingue imediatamente. Exemplo, vestuário. Porra, mas eu tenho um casaco de 30 anos atrás, se mata. Tudo bem? A durabilidade do vestuário é limitada no tempo. E o que é bem, né, não durável? É aquele que se extingue após a sua utilização. Tabaco, cosmético, medicamento, alimento. Toda vez que você vai pegar lá um biscoito do pacote, tem menos um biscoito para a próxima vez. Toda vez que você passa o batom na boca, tem menos batom para a próxima vez. Toda vez que você toma uma aspirina naquela cartela, tem menos uma aspirina da próxima vez. É bem, né, não durável. Beleza? A indústria de base, tudo bem? Ela se caracterizou no Brasil, na sua construção, da década de 1930, sobretudo, né, até a década de 1980, no processo de industrialização. Tudo bem? Se vocês quiserem, a gente dá uma palhinha aqui rápida sobre o processo de industrialização brasileiro, tá? Vocês decidem, depois do intervalo a gente fala. Então, a regência, ou seja, quem comanda o território brasileiro, no contexto do desenvolvimento da indústria de base, ou seja, né, 1930, 1980, foi marcada também pela exigência de multinacionais. O que acontece? A industrialização brasileira, aliás, vou dar uma palhinha depois do intervalo, teve um tripé. O capital estatal, da década de 30 até a década de 80, era responsável pela indústria de base, era responsável pela infraestrutura. O capital privado nacional, num primeiro momento, pela indústria de bem de consumo não durável e semidurável. E o capital transnacional pelo bem durável. Exemplo, fabricante de automóvel. Então...